Nessa aula, gente, então, eu vou mostrar como que a gente vai montar os formatos para a gente colocar os desenhos todos, todas as vistas que a gente pode tirar aí do modelo BIM, como que a gente vai colocar elas na prancha para depois poder imprimir, né, e gerar um PDF, mandar para plotagem. Normalmente eu gero um PDF, depois eu vou mostrar. Então, nesse arquivo aqui, ó, esse é um que eu já fiz e deixei pronto, para vocês terem uma ideia de quais as pranchas que a gente vai ter que montar. Então, nós vamos fazer 2 jogos de pranchas. Então, essas 5 pranchas aqui, com aquelas vistas com cara de apresentação, né, que a gente fez na última aula. E depois mais 3 pranchas com os desenhos mais técnicos. Aqui vai aparecer mais uma ainda, né, já que a gente resolveu tirar ainda umas perspectivas na próxima aula. Então vai ter uma 6ª prancha aqui de apresentação com imagens, perspectivas do projeto. Então, ó, na primeira prancha, né, a gente vai ter que baixar esse bloco do formato, então por isso que eu pedi para vocês baixarem aí os arquivos das famílias. Então isso aqui também é uma família no Revit, né, que tem esse cabeçalho e tudo mais. Então, isso aqui está no formato A3. Eu gosto do formato A3 para apresentação de projeto, porque ele é bom de manusear, né? Geralmente é um formato mais conveniente, assim. A menos que você tenha limitação, se o projeto for muito grande, e aí questão de escala não der para usar A3, aí usa um formato maior. Mas para apresentação, principalmente de casa, o formato A3 é o mais comum, assim, né? De apresentação mais informal. Então, uma outra prancha para o segundo pavimento, uma outra prancha para a planta de cobertura e outras 2 pranchas para as fachadas 2 a 2. Então, ó, eu vou mostrar o processo de construção, aí a gente vai ajustando. Mas eu estou mudando um pouquinho as escalas. Ó. As fachadas eu estou colocando na 1:125. Isso porque na hora que a gente vai pôr no formato, às vezes a gente tem que fazer algum ajuste mesmo da escala do desenho, né? Para ver se vai caber na folha. Às vezes não para 100, vai quase caber fachada, então para 125 pode ser. As plantas também eu estou fazendo na 1:100. Eu tinha falado na última aula na 1:50, mas como não tem muito símbolo, é uma planta mais limpa, dá para ser na 1:100, fica melhor. E aí depois um outro jogo de pranchas, aí já com um formato, né, padrão, ABNT, né, um formato mais técnico. Então a gente vai ter, né, esse aqui está no formato A1, cabe uma planta aqui do primeiro pavimento, essa sim na 1:50, que aí tem mais detalhes técnicos, ela tem que ser na 1:50. E isso aqui também é um dos carimbos que a gente baixou. Então vamos ter 3 formatos aí, um para a planta do primeiro pavimento, um outro para a planta do segundo pavimento e um outro para a planta do terceiro pavimento. Ó, terceiro pavimento. Da cobertura e cortes. Fui no embalo. Então, assim, eu vou mostrar nos vídeos a montagem de um desses do primeiro grupo e um desses do segundo. Depois vocês fazem os outros, tá? Aí eu vou tentar ir mostrando todos os detalhes, as questõezinhas que envolvem na montagem das pranchas. Então, vou pegar meu outro arquivo aqui que está limpo. E aí a primeira coisa então que a gente vai fazer, ó, é criar. Vai aparecer mais ou menos aqui depois, aqui ó, vai aparecer junto aqui, ó, folhas de desenho. Então nós temos que criar uma prancha. Toda vista no Revit, né, tudo que aparece de vistas aqui no navegador de projeto, a gente pode acessar por aqui, ó, pelo menu Vista. E aí a gente vai ter aqui, ó, composição da folha. Tem algumas ferramentas aqui para montagem da folha, né, ou da prancha de desenho. Então, eu vou pegar aqui, ó, tem um íconezinho, folha.
Vou clicar nele e pedir para carregar uma folha. E aí, não temos ainda, ó, ele pede aqui, ó, selecione blocos de margem e carimbo e folhas de marcador de posição. Isso aqui eu não sei o que é não, mas o margem e carimbo é o que a gente precisa baixar, né, ou carregar daquelas bibliotecas que eu acabei de pedir para vocês carregarem os arquivos aí. Então, eu vou lá. Primeiro eu vou fazer a de estudo. Então eu vou lá em formatos e carimbos e vou baixar esse formato apresentação. Dou um OK, ele vai carregar. E aí isso é uma família que já tem 4 modelos de formato que a gente pode alternar mudando o tipo da família. Então vai ficar mais claro aqui, ó. Eu dei um OK, ele vai criar a folha. Então já apareceu aqui, ó. Ele aparece em princípio com essa letrinha A. Então o A aqui é a folha. Cadê? Cadê? Não está aparecendo? Entendi. Bom, retomando. Então vamos lá em vista. Aí vocês vão procurar aqui criar a folha, né, esse íconezinho para composição de folha. Eu acho que deu um problema foi aqui, ó, com o A0, deve estar desconfigurado. Nós vamos escolher aqui o A3, que é o formato que a gente vai usar, e dar um OK. Aí ele vai aparecer essa prancha aí, ó. Então, isso aqui é uma família. Eu posso vir aqui, vou só mostrar rapidamente, tá? Não, a gente não vai precisar editar a família aqui não, mas só para vocês terem uma ideia que isso é personalizável. Vocês podem personalizar essa família, né, do jeito que vocês quiserem. Pode ser que vocês precisem disso algum dia. Então, se eu entrar aqui, ó, eu vou ter uma família e aqui eu tenho os 4 formatos desenhados aqui, ó. O A0, que é esse grandão, o A1, A2 e A3. E aí tem alguns controles que a gente controla a visibilidade. Eu posso escolher qual desses que vai estar ativo ali no momento que eu aplicar na folha. Isso aqui no projeto, ó, aqui eu selecionei o A3. Eu posso vir aqui no editor de tipo e selecionar, né? Aqui, ó, basicamente é isso aqui que a gente faz. Ó. Tem como criar parâmetros e eu escolho qual dos formatos que eu quero ativar aqui. Ó. Então eu poderia duplicar aqui, né? Vamos supor que enfim, aqui eu tenho algumas opções. Ó. Esses eu já criei. Eu crio isso duplicando. Por exemplo, eu posso duplicar aqui vou fazer um A0 de exemplo aqui, só para vocês verem. A0, exemplo. Vou dar um nome diferente, porque senão ele não vai aceitar. Então, se eu crio um A0, aí eu vou escolher aqui que eu quero o A0. E aí ele vai ficar, ó, ele já mudou aqui. Isso aqui vai ficar como uma das opções. Ó. Então, eu estou criando um tipo novo. Vamos usar esse A3. Os outros tipos, você abriu esse. Então você vai aqui no editor de tipo. Editar tipo. Não aparece? Então você deve ter carregado alguma outra família. Carregou a família certa? Então beleza, coloquei o formato aqui, ó. Na hora que eu seleciono o objeto, aparecem essas interrogaçõezinhas aqui, ó. Isso aqui também são parâmetros que são criados e que a gente pode editar. Então essa interrogação eu posso clicar nela e colocar aqui, por exemplo, o número da prancha, 01. Aqui o nome do projeto, né? Em princípio esse carimbo é para você pôr o nome do projeto. Então vamos pôr aqui, ó, apresentação do projeto BIM.
que é o título do trabalho, né, que a gente está fazendo. E embaixo aqui na outra interrogação, o nome de vocês. Isso são parâmetros que são criados, né, são personalizados lá através da edição da família. Então aqui é como se fosse o carimbo, né, numa prancha mais de apresentação informal, não tem aquele carimbo ABNT, né? Mas eu tenho que ter uma identificação aqui do que é o conteúdo do projeto. Agora, para colocar as vistas aqui nesse formato, basta selecionar, né, vem aqui no navegador de projeto e carregar, selecionar a vista e arrastar para dentro da folha. Então você tem que estar com a folha selecionada, aberta aqui, ó. Cadê? Tem que estar com a folha selecionada. Eu também posso renomear isso aqui, ó, é bom renomear. Selecionem o nome, o título aqui da folha. Ele organiza uma raiz aqui de acordo com a letra inicial. Tem um A aqui, ó, que é de acordo com essa inicial. Então, para renomear, pode ir com o botão direito, renomear, ou simplesmente no F2 que ele vai renomear também. Eu costumo fazer um índice, né? Então vou chamar aqui de APR para as pranchas de apresentação e vou colocar um número. Esse nome seria mais para identificar o conteúdo da prancha, para você ter uma ideia ali, né, do que tem na prancha. Então vou colocar aqui primeiro pavimento. Então, beleza. Agora eu vou pegar o desenho que eu quero trazer para cá. Então eu vou escolher aqui, nós estamos fazendo a prancha de apresentação. Então eu vou pegar daquela planta que eu criei aqui, que está separada para ser a planta de apresentação. Simplesmente clico na linha aqui do navegador de projeto e arrasto, né, segurando o mouse aí, arrasta para dentro da prancha. E aí vai estar assim. Então, ele vem já na escala proporcional de acordo com o tamanho da folha. Então, é nesse momento que a gente acaba tendo que checar se a escala que a gente vai usar é aquela mesma, né? Então, aqui, ó, o meu desenho estava na 1:50. A gente tinha feito ele inicialmente na 1:50. Então, a gente vai ter que mudar a escala desse desenho. Quando eu coloco o desenho aqui, ó, ele é como se fosse... É como se fosse uma viewport do AutoCAD, né? Estou vendo o desenho. Se eu quiser editar esse desenho aqui, ó, basta dar 2 cliques. E aí eu estou entrando no desenho da mesma forma como se eu estivesse abrindo aqui, ó. Como se eu estivesse abrindo a vista e editando. Eu posso editar ele integralmente na prancha, né? Sem correr o risco de perder a escala, igual acontece no CAD. Então, a primeira coisa que eu vou ter que ajustar aqui, aí é mais fácil, às vezes, a gente fazer isso na própria prancha, porque a gente já tem noção, já vê o efeito imediato da modificação no formato, né? Então, a primeira coisa que eu vou mudar aqui é a escala, botar isso aqui na 1:100, para poder caber. Aí, para eu poder deslocar ele na prancha, eu dou um duplo clique fora da área do desenho, né, num lugar vazio, e aí eu posso movimentar aqui o desenho. Uma outra coisa que a gente vai ter que ajustar, até que aqui coube, né? Acho que eu vou deixar assim mesmo. Mas assim, a gente precisa ajustar normalmente o tamanho daquela janela. Provavelmente vocês vão ter que fazer isso aí nos arquivos de vocês. Então, vocês lembram que eu mostrei esses 2 íconezinhos aqui de baixo? Ó? Este e esse. Um é o recortar a vista e o outro exibir a região de recorte. Então, vamos ter que exibir a região de recorte, a lâmpadazinha tem que ficar amarelinha, para a gente ver esse perímetro aqui. Ó. Então, vocês vão ter que ajustar o tamanho da janela aí, para ele cortar o desenho
só a parte que interessa, né? Poderia, por exemplo, interromper a planta aqui assim, ó. Então, nessa hora que a gente começa a ter que dar uma refinada nessa janela da vista. Eu acho que ele cabe aqui, ó. Na 1:100 vai caber bem justinho no formato, inclusive o muro aqui com os terrenos e tudo. Pode ser, gente, se tiver uma situação assim, ó, entrei de novo na vista, a gente criou os modelos de vista, né? Se tiver carregado aqui um modelo de vista, por exemplo, planta de apresentação, se ele tivesse carregado aqui, ó, o meu até mudou, tá vendo que ele mudou de escala? Porque uma das características que são padronizadas aqui no modelo de vista é a escala do desenho. Eu tenho a opção de manter o modelo de vista aqui, mas posso desmarcar a opção aqui, para ele não atualizar a escala da vista. Vou deixar por enquanto só para mostrar uma coisa. Ó. Se eu deixar marcado aqui, ok. Se eu quiser mudar a escala aqui, ó, vai ficar congelado, vai ficar cinza, eu não vou conseguir mudar, porque nessa vista tem um modelo de vista aplicado. Então, ou eu desativo, tiro os modelos de vista, ou eu edito o modelo de vista e desmarco a opção dele padronizar a escala para todos. É o que eu costumo fazer normalmente. Então, a gente cria o modelo de vista e, às vezes, a gente tem que ir ajustando ele, né, conforme a necessidade. Então, podemos desmarcar aqui a escala, ó. Aí eu vou aplicar, ele vai salvar aquela configuração para o modelo de vista, e aí eu posso mudar a escala do desenho. Aí ele já ficou do tamanho certinho. Aí, ó, a gente move o desenho, né? Posso simplesmente clicar e arrastar, e mover aí no olho mesmo, né? Para posicionar na prancha. Ou posso selecionar e usar os comandos de modificação aqui também, né? De mover, enfim. Não vai dar para usar todos, não. E aí, quando a gente traz a vista, ele já vem automaticamente com um título. Esse símbolo também é uma família personalizada que a gente pode modificar. Então, ó, na hora que eu seleciono aqui a vista, dentro da prancha, vai aparecer aqui, ó, como Viewport, é uma categoria, Viewport, e eu também vou ter aqui o editor de tipo. E aí, nesse editor de tipo, eu posso criar, aqui eu tenho ó, um título, escala gráfica 1:50. Eu quero criar um título de apresentação com aquela família que a gente carregou, título, apresentação. Então, eu vou duplicar, vou chamar aqui de título, né? Título, apresentação. E aqui eu vou escolher ó, um novo símbolo para colocar aqui. Ó. Aí não tem carregado, então eu vou ter que dar uma pausa, fazer um OK aqui. Vou localizar o título da vista. Deixa eu ver se dá para... Esse é por aqui. Até a hora que eu não sei, algumas famílias eu não sei muito por onde carregar, então vou lá Aí eu vou quando é assim, eu vou lá no Windows Explorer mesmo. Vou pegar a família que eu quero, ó, eu quero isso aqui, ó, símbolo, título, apresentação, sem escala gráfica. Vou abrir a família. O meu está pedindo para atualizar o modelo, né, que está na versão 2013. Provavelmente vai aparecer isso para vocês também. E aí está aqui, ó. Então aqui eu tenho um modelo novo. Isso é a família do título da viewport, né? O bloco que vai ser usado como título daquela viewport. Então eu vou abrir aqui, não preciso fazer nada, só carregar no projeto. Vou só carregar aqui para o projeto. Ele vai substituir se tiver alguma versão carregada.
Opa, carreguei o projeto errado. Eu estava com 2 abertos aqui, peraí, gente. E aí agora, depois que eu carreguei a família, eu posso entrar aqui de novo, seleciono a vista e vou lá no editor de tipo. E aí eu vou fazer aqui, ó, o título apresentação, que é o que eu tinha criado, né? Eu vou substituir, agora vai aparecer uma nova opção, que é esse símbolo de título apresentação sem escala gráfica, que é aquela família que a gente acabou de carregar. Ela aparece nessa barrinha aqui, ó. Eu dou um OK. E aí ele vai ficar essa versão mais simplificada aqui, ó. Para mover o título, eu só clico e arrasto sobre o próprio texto aqui, ó, e posiciono onde for mais conveniente. Normalmente o título do desenho fica no canto inferior esquerdo, né? É o padrão, assim, né? Pode, em alguns casos, variar, mas normalmente fica aqui. Para apresentação, eu gosto do título mais limpo, assim. Então, vou fazer mais uma última edição, que é tirar essa linha comprida que apareceu aqui, ó. Eu vou de novo editar o tipo. E aqui, ó, exibir linha de extensão. Eu vou desmarcar essa opção. Vou clicar, OK, que aí ele vai sumir com aquela linha ali. Então, está montada a prancha, né? Carregamos o formato, editamos alguns parâmetros do formato, número da prancha, nome do projeto, autor do projeto. Depois, carregamos o desenho para a prancha, clicando e arrastando. Podemos entrar na vista, né? Dando 2 cliques aqui na vista. E aí, para editar o tamanho da janela, isso é importante nessa hora que a gente corte a vista, né? Se eu desmarcar aqui, ó, ele vai ficar... Né? Se eu desmarco esse recortar a vista, o desenho vai ficar muito maior do que a prancha, mostrando coisas que não me interessam. Então eu tenho que recortar. Para eu poder recortar do tamanho certo, eu tenho que enxergar essa região de recorte nesse íconezinho aqui embaixo. Então fiz isso, está montada a prancha. Aí uma coisa, antes que eu me esqueça. Eu vou entrar na vista aqui, ó. Só de eu clicar nela, eu estou selecionando a vista. É a mesma coisa que se eu clicar aqui no navegador de projeto, seleciono a vista. Observem aqui, ó, que aparecem as mesmas opções. Se eu clico aqui ou se eu clico... Não, mentira, não são as mesmas opções. Eu tenho que vir aqui, então. Ó. Eu tenho que ir lá na vista. Dá para ir pelo formato também. Eu tenho que entrar na vista. E aí, ó, das opções, das propriedades da vista, lá embaixo, se a gente tem que descer a barrinha de rolagem aí, ó, vocês vão ver que tem um campo que chama título da página. Então, isso é para a gente poder editar esse título aqui, ó, sem mexer na forma como ele aparece aqui no navegador de projeto. Eu posso renomear de uma outra forma aqui na prancha. Então, eu vou lá, né, seleciono a vista e vou lá e mudar o título da página. Eu vou chamar isso aqui de planta do primeiro pavimento, entre parênteses, terra. E aí ele vai mudar esse nome aqui, ó, sem mudar o título no navegador. Na hora que eu aplico, isso aqui está sendo editado, mas aqui continua com o mesmo nome original. Isso vai ser útil especialmente para os cortes e fachadas, que a gente precisa deixar esses números, mas na hora que põe na prancha a gente tem que dar nome, né, um nome pensando em quem vai ler a prancha, né, quem vai ver o projeto. Precisa saber o que é. O desenho não é só um número, né? Tem que saber o que é. Então está aqui montada a prancha de apresentação. Vou pausar, carregar esse vídeo e fazer a mesma coisa para a prancha técnica. Então aqui eu fiz uma das pranchas, né?
está aparecendo aqui, ó, se a gente abrir o maisinho, a gente vai ver que ele mostra qual desenho que está inserido. Então eu fiz uma, é para vocês fazerem também as outras, essas todas aqui, ó. Uma para o primeiro pavimento, que a gente fez agora, depois vocês vão fazer a mesma coisa, só que para o segundo pavimento. Uma outra para a planta de cobertura. Aí na planta de cobertura, na escala 1:125, para poder mostrar um pouquinho da calçada também, né? Às vezes é bom mostrar um contexto um pouco maior. Uma outra prancha para as fachadas. Aí, ó, nessa aqui é interessante observar. Essa de cima, ó, tem uma moldura. Essa de baixo não. Eu gosto mais sem essa moldura. Essa moldura é o recorte da vista, né? A janela, ocultar a região de recorte. Seria a viewport aí, né? A gente pode desligar ela. Enfim. Então, vocês vão fazer essas outras pranchas aqui também. Mesmo processo, né? E pode inserir mais de uma vista, né? Só ir acrescentando. O que o Revit não deixa fazer é colocar a mesma vista em mais de uma prancha. Se eu tentar colocar uma outra vista, né? Pegar uma planta aqui que já está carregada, ó, e trouxer para cá, a vista já está colocada na folha PR01. Se eu quiser repetir a planta em outra prancha, eu tenho que criar uma cópia dela. Mas teria que fazer aquela cópia, né, duplicar a vista, duplicar com detalhamento. Eu mostrei isso uma hora aí, mas a gente não usou essa opção. Aí eu teria realmente duas plantas iguais, pode até ser dependentes, ó, duplicar como dependente. O que eu modificar em uma, modifica na outra. Então são algumas opções aí. Então é isso. Vou pausar e fazer o outro vídeo para mostrar as